Olá! Olha só, tô tentando já há algum tempo fazer aqui, mas vai ficar um pouco escuro, talvez, o vídeo, ou não, vamos ver. Mas nós não podemos parar, amém? Espírito Santo, ajuda-nos. Estamos de volta com a leitura da Palavra de Deus. Mateus capítulo 22, seja abençoado, seja abençoada você que está ouvindo, que a paz de Deus que excede todo entendimento repouse sobre sua vida neste momento. O amor de Jesus seja derramado em seu coração, de forma que transborde ao ponto de você alcançar o próximo da sua casa, a vida próxima que está amando o seu próximo, como Jesus nos ensinou, que nós devemos amar a Deus, primeiro e maior mandamento, e amar o próximo como a nós mesmos. Deus, Pai Todo-Poderoso, venha sobre nós neste momento com entendimento, discernimento, sabedoria, provisão dos céus, no objetivo de cada vida, no específico de cada vida, em nome de Jesus. Vivemos aqui, mas não pertencemos a este mundo, nós somos do céu. E estamos construindo o nosso caminho de volta para Deus. Amém? Então, que nós possamos levar o Evangelho a muitas pessoas, as boas notícias que Jesus escreveu em sua palavra. E muitas pessoas que o Senhor quer alcançar através de mim, através de você, né? Através da sua área de atuação, através do teu campo missionário que o Senhor te deu, que começa primeiramente no nosso coração, nos entregando a vida, a nossa vida para Jesus. Aí nossa casa, nossa rua, os da nossa casa, os parentes, falar do amor de Jesus a todos quantos puderem ouvir. Amém? Então vamos lá. Lá em Mateus capítulo 22 diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Então ele fala no versículo 9: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que encontrarem.
Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Algo que Deus falou muito no meu coração referente a essa passagem, eu fiquei muito preocupada. Então eu perguntei, para uma pessoa, um pastor da minha igreja, o que queria dizer essa pessoa que não estava usando vestes nupcial. Houve um temor no meu coração no sentido de eu estou na igreja, mas eu estou vestida com as vestes que o rei me deu. Porque ali fala que o rei dá as vestes, né? Então eu visto essas vestes, eu estou na igreja, eu visto as vestes que o rei me dá. Vestes fala de santidade, né? De trocar, despojar da velha roupa, da velha roupagem que muitas vezes a gente usava antes de conhecer o Senhor Jesus. Então a gente precisa se despir dessa roupa, tirar essa roupa e colocar a roupa que o Rei nos dá. Uma roupa de santidade, uma roupa que escolhe a verdade em vez da mentira, escolhe a vida em vez da morte, escolhe fazer o bem, né, em vez de fazer o mal. É uma veste que escolhe não falar do seu próximo, mas sim orar por ele. Então, falou muito no meu coração referente a essa passagem. Eu estou no banquete, mas eu estou com as vestes que o rei me deu, ou ainda estou com as vestes velhas, rasgadas, trapos, né? Trapos, antes de conhecer Jesus. Vestíamos trapos, porque éramos levados de um lado para o outro, sendo enganados pelo inimigo, escravos do pecado. E então Jesus veio, ele nos resgatou, ele nos tirou da mão do inimigo. Nós estávamos mortos em nossos delitos, como fala a palavra, mas Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, olhando, nos amou tanto que Ele nos deu o Senhor Jesus, o seu único Filho, para que morresse a nossa morte, vestisse, né, aquelas vestes do pecado, para pagar lá na cruz um preço, para que através daquele sacrifício de sangue do Cordeiro de Deus, nós fôssemos salvos da mão do inimigo, nós fôssemos resgatados das mãos do inimigo, redimidos pelo sangue de Jesus. Então Deus olhou a nossa situação, mesmo ainda quando nós não conhecíamos, e Ele, juntamente com o seu Filho, resolver o nosso problema. Ele veio, morreu a nossa morte, foi lá onde nós estávamos, resgatou-nos, tirou-nos da mão do inimigo, onde nós praticávamos as sugestões que o inimigo nos dava, nos mandava, nos fazia de escravo,
nós mentíamos, enfim. E Jesus nos amou. E Jesus foi e nos resgatou. E, como eu falei, nós estávamos mortos e Jesus nos deu vida. Jesus nos trouxe para a sua vida e Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante aqui na terra. E eu vim para que vocês tenham vida eterna comigo. Eu vim resgatar vocês. Eu vim abrir um caminho de reconciliação com o Pai que estava quebrado, estava trancado por causa da desobediência de Adão, que foi enganado pelo inimigo. E hoje Ele diz: vão por todo mundo, preguem as boas novas. Eu vim para que vocês tenham vida. Meu Pai não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ter a vida eterna. E Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Ele fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele é o caminho, Ele abriu esse caminho. Então hoje nós podemos nos achegar a Deus Pai Todo-Poderoso por este caminho. Jesus, Ele é o próprio caminho. Ele é a nossa vida. Jesus, Ele é a verdade. O inimigo mentiu, mas Jesus, Ele é a própria verdade. Nele está a vida e nós estamos escondidos com Ele. Nas regiões celestiais, nós carregamos a presença daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Amém? Então que nós possamos entender que estas vestes nupciais são as vestes que o Rei dá para nós vestirmos. E nós hoje, com a vida que Cristo nos deu, nós somos capacitados por este poder que está em Jesus a dizer não para o pecado. Antes de conhecer Jesus, nós éramos escravos do pecado. Mas quando conhecemos o nosso Senhor e Salvador, nós temos a condição de escolher não pecar. Pelo poder de Jesus. Ele nos dá o livre arbítrio. Ele não vem dizer agora vai ser do meu jeito. Não, Ele te dá o livre arbítrio de você escolher viver a vida que Ele conquistou para mim e para você na cruz. Ou viver naquilo que o inimigo sugere. Hoje Jesus nos ajuda a escolher a Ti em cada dia. Nos ajuda a nos desvencilharmos dessas vestes velhas e vestir a roupa que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Versículo 15 diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram. Aqui Jesus está falando sobre pagamento de impostos, né? Então, nós devemos aprender com isso que ele fala: dê a César o que é de César
Então, isso quer dizer que se temos impostos que nós devemos pagar os impostos, pagar os impostos a quem nós devemos e dar a Deus. Na época era César, né? Hoje nós temos alguns impostos para pagar e dar a Deus o que é de Deus. Simples assim. Amém? Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés diz que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhes descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos morrerem, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. No versículo 34 diz: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oh, Jesus, nos ajuda a te amar, a praticar a tua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui diz que é o primeiro e maior mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Nos ajuda a entender, discernir e a te amar em primeiro lugar em nossas vidas. Que nada nos tire o amor que deve ser dado a ti em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Versículo 41 diz assim: Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, na verdade, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma. Davi fala assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Jesus é maravilhoso, Deus Pai é bom, a sua misericórdia se renova cada manhã para com as nossas vidas. E nós queremos, Deus, entender a sua palavra. Revela Jesus para nós, porque a palavra é o próprio Jesus. Que nós tenhamos entendimento, sabedoria que vem do alto para entender
e viver, cumprindo a tua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, na graça, na paz e no favor dele, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.